Muito bem, então, muito bom dia a todos novamente. Nós estamos aqui com a nossa irmã Marley, que vai louvar para nós essa manhã, e depois nós vamos fazer 2 orações. Seja bem-vinda, irmã Marley. Obrigada. Eu achei, sim, eu achei uma fonte em que me satisfiz quando eu aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz, que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou, quero a vida lhe entregar. Amém. Amém. Que lindo. Deus seja louvado. Deus te abençoe, minha irmã. Nós estamos aqui felizes, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Ele sempre envia os anjos para estar ao nosso redor, para estar aqui conosco. Todas as manhãs, Deus tem dado nos conhecer o seu amor por nós. Então, vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, glórias te damos, Senhor, mais uma vez. Nós estamos felizes, Pai. Meu coração está cheio de alegria, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor é maravilhoso, é amoroso, é o nosso Deus Criador, nosso Pai. E eu aqui agora, Senhor, quero agradecer, Pai, pelo renovo dessa noite que o Senhor nos concedeu, pelo encontro dessa manhã, renovado mais um dia, pela presença aqui dos meus irmãos que estão aqui juntos em oração e unidade para estudar a Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para buscar mais e mais de Ti a cada dia, para trilhar o caminho da consagração, para aprendermos mais da Tua palavra. E hoje, Senhor, mais uma vez, nós viemos clamar pela porção dobrada do Teu Santo Espírito. Dá-nos, Senhor, a Tua presença, companhia dos Teus anjos. Dá-nos, Senhor, o Espírito Santo, unja-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada vez mais as Tuas verdades reveladas para nós. A cada dia o Senhor tem enviado aqui mensageiros, Senhor, que emprestam a sua voz para falar da Tua palavra, imbuídos pelo Teu Santo Espírito. E hoje eu quero pedir uma bênção especial para a irmã Heloísa, que veio aqui, Senhor, gentilmente, aceitando o convite do céu para falar para nós nessa manhã. Que o Senhor abençoe a Heloísa, Pai. Que o Senhor encha a Heloísa com Teu Santo Espírito, que ela não fale dela mesma,
mas que ela fale pelo Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. E que o Senhor possa cuidar dela, da vida dela, do seu esposo, dos seus filhos e de todas as suas necessidades. Eu também peço, Senhor, uma bênção especial para a irmã Marley, que está conosco aqui pela primeira vez, e que tão bondosamente o Senhor enviou essa voz para nos agraciar com louvor e que ela possa estar conosco aqui todos os dias, segundo a tua vontade. E todos os irmãos que aqui estão também, os que aqui chegaram e os que ainda estão a adormecer, que o Senhor possa despertá-los para estarmos aqui reunidos em unidade, para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Continuando, Deus, na tua presença, nós estamos felizes, Senhor, porque o Senhor nos acordou e nos trouxe aqui essa manhã, porque o Senhor tem um propósito em tudo. Nada acontece por acaso. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos chamou essa manhã e nós temos a oportunidade de dizer, eis-me aqui. Abençoe a cada adorador que aqui chegou, abençoe, Senhor, os que vão ouvir pelo YouTube mais tarde, abençoe, Senhor, aqueles que ainda não acordaram, que possam despertar e possam vir ouvir a tua mensagem que tu preparaste para esta manhã. Que o Senhor possa falar através de mim e que a mensagem, Senhor, possa chegar ao coração das pessoas para que elas possam fazer um concerto contigo. Esse é o nosso desejo, a nossa oração nessa manhã. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode começar, Iá. Amém, minha querida. Pode sim. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Bom, eu fico muito feliz, né, de poder estar voltando aqui à sala, né? E no mês passado, né, eu tive a oportunidade de dar início, né, a um sermão, mas devido à agenda da sala, né, eu pensei que conseguiria voltar no outro dia, né, mas não consegui voltar. Mas eu quero então dar continuidade a esse sermão e mas para relembrar, né, aqueles que não ouviram e aqueles, né, que não assistiram também pelo YouTube, eu quero fazer só um breve relato do que foi dito nesse sermão do dia 17 de maio. E lá nesse sermão, né, eu mostrei alguns textos da Bíblia aonde a gente viu quem nós somos para Deus. E também dentro do espírito de profecia. E dentro de algumas coisas que Deus nos chama, ele nos chama de depositários de sua lei, ele nos chama de atalaias, de portadores de luz, de povo peculiar, de representantes seus, de tesouro particular, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade peculiar, povo santo, reino sacerdotal, embaixadores. E nós vimos, então, que Deus nos chama de tudo isso, né? Todas essas qualificações que Deus nos dá, é porque Deus, nós não somos qualquer pessoa. Nós temos uma missão, né? E é a missão mais importante que Deus tem em todos os tempos, né? E ele fala que esse povo, ele tem solenes e terríveis advertências a enviar para os homens, né? E ele confiou essa missão a nós. E essa missão que Deus nos concedeu é pregar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, né? Então, mas nós vimos também que o povo de Deus estaria distraído,
estaria dormindo, né? E nós vimos que Satanás, ele colocou 6 pecados no meio do povo de Deus, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre esses 6 pecados, que era a hipocrisia, a frivolidade, o orgulho, o amor ao vestuário, a frivolidade e ao divertimento. E nós vimos que esses pecados, Ellen White disse que todos esses pecados, eles estão obscurecendo a mente das coisas eternas, elas não têm sido discernidas, né? Então, 6 pecados. E nós vamos, então, nos atermos hoje a esses pecados. Que pecados são esses que Deus falou através da sua serva Ellen White, que nos últimos dias eles iriam obscurecer a mente do seu adorador e que ele não ia conseguir, muitas das vezes, entender. Então, nós vamos nos ater ao divertimento. Qual divertimento está obscurecendo a minha mente, o meu lóbulo frontal? O que inclui esse divertimento? Tem um texto lá em Jeremias 2, verso 13. Deixa eu só ver se eu acho aqui o texto. Lá fala assim: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Então, quando o povo de Deus está migrando para esses divertimentos, é isso que está acontecendo com o povo. O povo está se afastando de Deus e está cavando cisternas rachadas. Lá em 1 Coríntios 10, 11 e 12, fala assim: ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Então, todas essas coisas, né, elas foram escritas para a nossa advertência. Por quê? Porque Satanás, ele bem conhece o material com quem tem a lidar o coração humano. Satanás, ele tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos quais os pontos que mais facilmente podem ser assaltados no caráter de cada um. Então, meu querido, Satanás te conhece, né? De trás para frente, de frente para trás, ele conhece a sua infância, a adolescência, a sua vida adulta, né? E é por isso que durante gerações sucessivas tem ele operado a fim de subverter os homens mais fortes, os príncipes de Israel, pelas mesmas tentações que tiveram tanto êxito quanto lá em Baal-Peor. Depois eu vou falar um pouquinho de Baal-Peor, né? Todos os períodos da história se acham repletos de caracteres que naufragam de encontro aos recifes da condescendência sensual. O que Satanás, então, criou para destruir o nosso caráter? Nós já temos falado vários dias aqui na sala, né? Vários mensageiros têm falado sobre esse assunto, mas Satanás ele está fazendo um caminhão de tentação para para a criança da igreja, para o jovem da igreja, para o adulto da igreja, para todos nós. E eu até citei ontem que o Michelson Borges, né, ele fez uma entrevista com o Gabriel, e o Gabriel fala claramente sobre esse assunto, né, que nós vamos estar falando aqui agora. E o que Satanás, então, tem feito, né, ali para distrair as pessoas? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. O que tanto nos atrai nas redes sociais?
muitas vezes ficamos ali bisbilhotando a vida dos outros, né? A vida das pessoas. Aliás, né, gente, só existe fofoqueiro que fala porque tem fofoqueiro que ouve, né? Então, nas redes sociais estamos ali mostrando aquilo que não somos, aquilo que não temos, e muitas vezes expondo a nossa família, o que estamos comendo, aonde estamos viajando, e isso é o pecado da hipocrisia, porque às vezes não somos nada daquilo e estamos ali colocando nas redes sociais, publicando, às vezes conteúdos de nenhuma relevância, e muitas das vezes as pessoas estão usando as redes sociais ali para ofender, para brigar, para responder questões mal resolvidas, jogarem diretas, né? Diretas e até mesmo indiretas, né? Quanto tempo ficamos ali diante das redes sociais, diariamente? Para alguns, são horas, né? Nós não temos, às vezes, noção que estamos sendo monitorados. Tem dois documentários, né, na Netflix que relatam muito bem isso, que é o dilema das redes e a privacidade hackeada. Eles mostram, esses dois documentários, exatamente o que estão fazendo com a nossa vida. Nem os filhos das pessoas que inventaram as redes sociais são permitidos que eles usem as redes sociais. As pessoas que também usam ali as redes sociais, também que inventaram, né, que criaram, também não utilizam. Se eles não utilizam, por que nós estamos ali utilizando? Ah, meu irmão, o que nós somos mesmo? Né? Eu disse que nós somos nação santa, geração eleita, depositários da lei. E Ellen White fala que nós temos que uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem guardar as entradas da alma, devem evitar, olha, gente, que coisa séria isso aqui, ler, ouvir, ver tudo aquilo que sugira pensamentos impuros. Então, nós temos que tirar completamente da nossa vida tudo aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo o assunto que o adversário das nossas almas possa sugerir. Mas então, o que Satanás tem sugerido para o povo para distrair, para sequestrar a nossa mente? Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias os homens estariam como nos dias de Noé. Estarão casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo. O que tem acontecido muito nos nossos dias? Nós temos, às vezes, tantas festas para ir, todo final de semana. Eu estou muito ocupado. Olha, agora eu tenho casamento, eu tenho aniversário, eu tenho formatura, eu tenho isso. E como são essas festas? Essas festas, geralmente, elas começam 9, 10 horas da noite, terminam às 5, às 6 horas da manhã. Algumas formaturas, elas terminam às 6 horas e depois começa outra festa em outro ambiente. O que tem dentro dessas festas? Comida, comida. As pessoas são colocadas ali diante do altar, né, da comida, de 10 horas até no outro dia. As pessoas comem, bebem, dançam, cantam uma noite inteira. Como que as pessoas têm se vestido nessas festas? Que tipo de roupas? Quantas vezes gastamos o nosso dinheiro comprando vestidos que nunca mais vamos usar, alugando vestidos que não poderíamos jamais usar dentro da igreja? E estamos comendo, bebendo e dando-se em casamento. Misturando ali o santo com o profano, a nossa vida que deveria ser dedicada a Cristo. Estamos ali oferecendo o nosso louvor, ali uma madrugada inteira,
Satanás tem nos distraído também com as séries. Quantos jovens, quantos irmãos da igreja conhecem séries de Escó e Salteado? Passam dias e dias e dias e dias assistindo séries. Mas o apóstolo Paulo disse: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Uma série aonde tem ali crimes, e mais crimes, e mais crimes, adultério. Isso tem alguma coisa de amável? Isso tem alguma virtude? Tem algum louvor nisso? Que tipo de pensamento será produzido em mim se eu ficar ali assistindo séries, e mais séries, e mais séries? Eu sei que não é o caso aqui, porque aqui tem pessoas adultas, mas os nossos jovens, os nossos mancebos, eles estão na frente de jogos de videogames, aonde eles matam, 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 roubam, trapaceiam. E muitos aqui são pais, são avós, e estão permitindo que esse tipo de coisa fique dentro da sua casa. Isso não é presente. Se você já deu um presente desse, eu acho que é melhor você pegar um pau e dar uma paulada nisso aí, quebrar isso e jogar fora. Porque as nossas crianças, os nossos jovens estão aprendendo a matar, a roubar, a trapacear com os jogos. São treinamentos para que as crianças tirem o foco delas. Por quê? Além disso, outras coisas que têm atacado cruelmente as crianças são os desenhos animados, desenhos recheados de espiritismo, desenhos recheados de ideologia de gênero. Então, o que Satanás tem feito com as famílias? Tem colocado as mães para falado às mulheres: olha, mulher, você tem que ser empoderada. Tudo que um homem faz, você também tem que fazer. Você tem que estudar, tem que ter um curso superior, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E as mães estão abandonando os seus filhos, porque as mães querem ser empoderadas, querem ter salários, querem ter coisas a dar para os seus filhos. Aqui no Brasil, não sei aí em Portugal, né, na Inglaterra, mas aqui no Brasil tem um brinquedinho que as crianças ficam apertando as bolotinhas. Que cor que é esse brinquedo? Esse brinquedo tem a cor do arco-íris. A grande maioria deles está trabalhando na mente das crianças, quando elas passam ali meia hora, uma hora, apertando aquela bolotinha. O que é a cor do arco-íris? É a cor da ideologia de gênero. E as mães não estão percebendo que os brinquedos, os desenhos animados, as festas de aniversário, todas estão vindo com a cor do arco-íris, né? E o que significa a cor do arco-íris? Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, em volta de Jesus terá um arco-íris. Em volta do trono de Deus tem um arco-íris. Sabe por que o movimento LGBT usa a cor do arco-íris? Eles estão dizendo: eu não quero fazer parte do seu reino. Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, é isso que o movimento LGBT está dizendo: eu não quero fazer parte do seu reino. Mas as mães não estão percebendo, né? E estão deixando os seus filhos ali na frente de desenhos animados, jogando esses jogos terríveis. Mas por que Satanás está atacando as crianças de forma cruel? Ellen White fala que são as crianças que vão terminar a pregação do evangelho. Mas aonde estão essas crianças? Se nós estamos vendo as crianças acordando, passando o dia inteiro jogando jogos, assistindo desenhos, séries, aonde estão essas crianças se a gente não entender que Joel 2:28
disse que as crianças, os jovens, elas terão visões. Mas que visões são essas se as crianças estão sendo colocadas diante do altar de Satanás? Lá em Mensagens aos Jovens, fala que ninguém está tão firme nos princípios corretos, ninguém está tão protegido da tentação que esteja seguro, lendo, ouvindo, escutando, jogando essas histórias. Estimular a leitura desses livros é como praticar a feitiçaria. Eles confundem e envenenam a mente. Meus queridos, quando os nossos filhos estão na frente desses jogos, desses desenhos, quando nós estamos assistindo, Ellen White fala que nós estamos como praticando feitiçaria. O que novela tem? Novela ensina a você a desejar que o outro morra. A novela ensina que você torce pelo mal. É trabalhado no nosso subconsciente que aquela mulher reencontrou um namorado de infância, mas o marido é muito mau, aí você começa a torcer, não, ela tem que ficar com esse primeiro amor, porque ele é lindo. Nós temos que tomar todos os cuidados com essas artimanhas de Satanás. Mas para cada um, Satanás tem uma tentação. Para aquele que não é novela nem filme, pode ser a moda. A moda tem entrado no meio de nós, fazendo que nós, principalmente nós mulheres, né, vamos falar para nós, estamos usando roupas impróprias para uma cristã, para alguém que está querendo ir morar no céu. Quantas vezes temos visto nossas irmãs mostrando as pernas dentro ali da igreja? Mas e fora da igreja? Né? Mostrando ali os seus seios. Qual é a parte da sua perna, minha irmã, que você vai mostrar lá no céu? Qual é o tamanho do seu seio que você vai mostrar lá no céu? Né? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, Satanás também tem trago para o povo pornografia, prostituição, adultério, músicas. As músicas, nós hoje estamos aqui na sala da consagração e às vezes a gente acha, mas eu não escuto mais música do mundo. Mas e as músicas, irmãos, que estão dentro da igreja? Ellen White, ela fala lá no livro Eventos Finais, página 136, que nos últimos dias haveria de ter lugar pouco antes da terminação da graça. Então, qual é o momento? Antes do fechamento da porta da graça, olha o que vai acontecer? Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. O que é? Estranho. Haverá gritos com tambores, músicas com danças, uma balbúrdia de barulho, choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturar-se-ão com alarido e barulho para ter um carnaval. Isso é chamado de operação do Espírito Santo. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Então, irmãos, temos que tomar cuidado, né? Muito cuidado com que tipo de música que estamos ouvindo. E hoje nós estamos vendo uma crescente dentro da igreja, né? De jovens, adultos, que levam seus filhos para assistir filmes. Uma vez eu era professora do juvenis e a minha aluna, ela virou para mim e falou assim: professora, eu estou apaixonada pelo Eduardo. Eu falei: quem é Eduardo? Ela falou assim: olha, ele é um vampiro, mas ele é um vampiro do bem. Ele não é um vampiro do mal. E aí ela me falou do filme que ela estava assistindo, que era Crepúsculo. Ela falou: não, professora, mas eles não são vampiros do mal, eles são do bem. E quando eu assisto, eu choro. E eu nunca tinha ouvido falar do filme. E quando foi nesse dia, que foi no sábado, né, que ela me falou isso, à noite eu estava passando roupa na minha casa
depois do pôr do sol, e eu liguei a televisão e eu vi anunciando que ia passar esse filme. Eu falei, deixa eu assistir o filme que a minha aluna está chorando. E quando eu assisti o filme, eu caí dura para trás. Eu caí dura para trás, porque uma das primeiras cenas do filme era o protagonista do filme, né? Ele sentava na escola, ele tinha ido para a escola, e quando ele sentou, havia atrás dele uma águia. E quando ele sentou, a imagem foi centralizada e ficou atrás dele as asas. Aquele vampiro, que na verdade era Lúcifer ali na história, quando ele se sentou, apareceu atrás dele uma asa para mostrar para as pessoas que estavam assistindo que ele era um anjo. E os meus alunos, quando eu assisti, aí eu assisti uma, duas, eu falei, eu tenho que falar desse filme com os meus alunos. E eu descobri que todos os meus alunos estavam indo para o cinema com seus pais. Quantos anos meus alunos tinham? 10, 11, 12 anos. Quem é que estava levando os alunos para o cinema? Os próprios pais. Então, meus queridos, Ellen White fala que em todo o ajuntamento onde é alimentado o orgulho e satisfeito o apetite, onde a pessoa é levada a esquecer-se de Deus e perder de vista os interesses eternos, Satanás está atando as suas correntes. Dentro de um cinema tem ajuntamento, dentro de um teatro tem um ajuntamento, dentro de um campo de futebol tem ajuntamento. Então, aonde está acontecendo isso? Satanás está atando as suas correntes. Mas muitas das vezes, nós aqui adultos falamos, não, mas eu já não assisto mais nada disso. Mas olha, Satanás tem outra tentação para quem não assiste filme, não assiste novela, não vê desenho animado, não joga jogo de videogame. Ele tem os jornais seculares. Aqueles jornais que se espremer vai sair sangue deles. Hoje nem tanto os jornais de papel, porque isso já está acabando, mas a internet, a televisão. E quanto dos nossos irmãos, principalmente os idosos, ficam ali às vezes assistindo aqueles jornais que matou um, matou dois, assassinou tantos. Ellen White fala que aqueles que ouvem lei tanto acerca de crimes aviltantes, que a consciência que já fora delicada e que teria recuado com horror de tais cenas, se torna endurecida e ocupam-se com tais coisas com ávido interesse. Quando isso acontece, então, a nossa consciência, que deveria ser delicada, ela se torna endurecida. Então, meus queridos, isso também não é algo que devemos contemplar. Não devemos ficar ali assistindo, né? Hoje nós estamos vendo irmãos dentro da igreja postando no seu Facebook, nas suas redes sociais, se posicionando. Aqui em Minas Gerais, né, nós temos o Cruzeiro e o Atlético. E quantas vezes nós estamos vendo irmãos ali fazendo bullying, desprezando o outro, humilhando, fazendo ataques, né, idolatrando os seus times de futebol. Isso é muito triste, porque Jesus, ele jamais teria um time de futebol, né? Jesus jamais entraria numa torcida organizada, ele jamais cantaria as músicas que essas torcidas cantam, músicas de baixo calão, de palavras ofensivas, de ódio. O culto é demorado, mas ir no campo desestressa, né? É assim que as pessoas dizem. Mas, irmã, eu não vou no campo, mas olha o que Ellen White fala. Então, cuidado com as amizades. Olha outra coisa que está distraindo o povo. E ela fala, por meio de amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, folguedos, festins ou bebidas, tenta ele a violação. Então, meus queridos, Satanás tem tantos tipos de maneiras de distrair a
nossa mente. E agora está chegando no prazo, né? Que nós vamos ter eleição aqui no Brasil. E aqui nós já estamos vendo as pessoas já defendendo os seus partidos políticos. Será que Jesus teria partido político? Se Jesus tivesse uma bandeira, qual seria a bandeira? Que cor seria a bandeira do partido político de Jesus? A bandeira de Jesus seria vermelha. É o sangue de Jesus que nos remiu dos pecados. Que símbolo Jesus teria na sua bandeira? Jesus teria uma foice, né? Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ele vai ter uma foice em suas mãos para separar o joio do trigo. Mas engraçado, tem um partido político que usa essa bandeira, mas só que tem que esse partido político, ele colocou um martelo no meio, né? Tudo que Deus tem, Satanás copia. Satanás não é criativo para fazer nada. Ele copia tudo aquilo que é de Deus para enganar você, para enganar a mim. Então, o que significa essa bandeira? Essa bandeira, na verdade, é um símbolo matemático. Ela quer dizer que não contém. Vamos lembrar lá de quando você estudou matemática, não tem lá um símbolo pertence, não pertence, contém, não contém, está contida, não está contido? É um símbolo matemático. O que esse símbolo está querendo dizer? Olha, Jesus, quando você vier nas nuvens dos céus, que você fizer aquela colheita entre o joio e o trigo, eu já estou declarando que eu não quero fazer parte do seu reino. Então, meus queridos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado porque Satanás, ele está trazendo centenas de coisas para distrair a nossa mente, para sequestrar a nossa mente. E Ellen White, ela teve uma visão. E nessa visão, ela fala assim: vi que Satanás mandou seus anjos armar ciladas, especialmente contra aqueles que estavam esperando o segundo aparecimento de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estariam dormindo. Ele aumentaria seu poder e prodígios de mentiras, e assim as poderia reter. Mas, disse ele, odiamos a seita dos observadores do sábado. Eles estão continuamente trabalhando contra nós e tirando-nos os súditos para guardar a odiada lei de Deus. O que você é mesmo? Geração eleita, sacerdócio real. Você é um depositário da lei de Deus. Mas olha o que Satanás mandou os anjos fazer, gente. É assustador. Ele falou assim, ó, ide e fazei com que os possuidores de terras e dinheiro se encham de cuidados. Se puderdes, fazei-los colocar as afeições nessas coisas, ainda os reteremos. O que Satanás, então, mandou os anjos fazer? Dê dinheiro para esse povo, dê trabalho para esse povo, porque aí eles vão ficar tão preocupados em ganhar dinheiro que ainda a gente vai poder retê-los. Poderão professar o que quiserem, tão somente fazei-os cuidar mais do dinheiro do que do êxito e do reino de Cristo ou da disseminação das verdades que odiamos. Meu querido irmão, se você está trabalhando demais, preste atenção, que isso pode ser uma cilada do inimigo, para você não ter tempo de fazer o culto familiar, para você não ter tempo de estudar a Bíblia, ler o Espírito de Profecia, para você não dar um estudo bíblico. Satanás está colocando tantas ocupações. Aqui Ellen White está falando que ele quer nos reter. Nos reter. Apresentai-lhes o mundo em sua forma mais atrativa, para que amem e o idolatrem. Devemos conservar em nossas fileiras todos os meios de que pudermos dispor. Quanto mais
recursos os seguidores de Cristo dedicarem a seu serviço, tanto mais prejudicarão o nosso reino, arrebatando os súditos. Quando celebram reuniões em vários lugares, estamos em perigo. Olha a visão que Ellen White teve. Ela viu Satanás conversando com seus anjos, mandando reter os depositários da lei, os embaixadores, a nação santa, o povo que Deus escolheu para pregar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Satanás está mandando ali os seus anjos reter. E aí, olha o que ele fala: sede muitos diligentes, pois promovei perturbação e confusão, se for possível. Será que na sua igreja não está tendo conflito? Irmão brigando com o irmão, confusão disso, daquilo. Eu não vou mais na igreja porque eu estou chateada, porque falou isso, isso, isso comigo. Falou isso e aquilo. Mas olha, quando você vê uma confusão no meio do povo de Deus, é ordem de quem? De Satanás. Ele mandou os seus anjos promover perturbação e confusão. Ele falou: destrói o amor de um para com os outros. Desanimai e enfraqueceis os seus pastores, pois nós os odiamos. Olha, irmãos, que assustador. Apresentai toda desculpa plausível àqueles que têm meios para que não os entreguem, fazendo com que as pessoas sejam avarentas, né? Mandou intrometer nos assuntos que é relativo ao dinheiro. Diz que, se possível, compelir os seus ministros às necessidades e aflições. Fazei que a cobiça e o amor às coisas terrestres seja um traço predominante de seu caráter. Enquanto predominam esses traços, a salvação, a graça estarão para trás. E agora assustem. O que Ellen White viu nessa visão? Reunir todas as atrações em redor deles, e serão certamente nossos. E não somente disso, temos certeza a respeito deles. Qual é, então, a distração que Satanás, qual é o divertimento que Satanás tem colocado? Redes sociais, trabalho, dinheiro, time de futebol, festas, cinema, série, novelas. Foi uma ordem de Satanás reunir todas as atrações em redor deles. Mas também a sua odiosa influência não será exercida no sentido de guiar outros ao céu. Qual era o objetivo, então, de Satanás? Tirar de nós a influência que é guiar outras pessoas ao céu. Quando alguns tentarem infundir-lhes o sentimento de avareza para que sejam mesquinhos as suas ofertas. Ellen White, ela fala assim: olha, eu vi que Satanás executa bem os seus planos. Que triste, irmão. Que triste que estamos permitindo que Satanás execute bem os seus planos. Logo que os servos de Deus projetam fazer reuniões, ele está com seus anjos apostos para impedir a obra. Constantemente estará a pôr sugestões na mente do povo de Deus. Leva alguns de uma maneira, outras de outra, tirando sempre partido das más características dos irmãos e irmãs, provocando e incitando as fraquezas naturais. Se tem disposições para o egoísmo e a cobiça, ele coloca a seu lado e, com o seu poder, procura levá-los a condescender com esses pecados que os assediam. A graça de Deus, à luz da verdade, pode, por um momento, desfazer-lhe os sentimentos avaros e egoístas, mas não alcançam completa vitória. Satanás vem quando não se acham sob a influência salvadora e cresta todo princípio sobre o generoso, e eles julgam que é demasiado
o que requer deles. Que triste. Deus não pode aprovar a menor manifestação de cobiça ou egoísmo e aborrece as orações, exortações dos que condescendem com os maus traços de caráter, sabendo que o seu tempo é breve. Satanás leva os homens a se tornarem mais e mais egoístas, avaros, entretidos consigo mesmo, mesquinhos, miseráveis e egoístas. Quando caímos nas ciladas de Satanás, Ellen White fala, se os olhos desses pudessem abrir, veriam Satanás em triunfo infernal, exultando sobre eles e rindo da loucura dos que aceitam as sugestões e caem em suas ciladas. Irmãos, quando eu li isso aqui, isso me doeu, que Satanás ri. E o pior de tudo é o que Satanás fala para o seu anjo. Sabe o que Satanás fala para o seu anjo? Ele fala assim, são esses seguidores de Cristo? Estão se preparando para serem trasladados? Compara o procedimento deles com passagens das Escrituras em que esses procedimentos é claramente reprovado. Então, faz zombaria diante dos seres celestiais. São esses os seguidores de Cristo e de sua palavra? São esses os frutos do sacrifício e redenção de Cristo? Aí sabe o que o seu anjo acontece? Ellen White fala assim que os seus anjos, anojados, tristes, desgostosos, os anjos se desviam dessa cena. Satanás, então, ele está trabalhando ativamente para sequestrar a nossa mente. Aproximando-se do final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras de Canaã celestial, Satanás vai redobrar, como fez antigamente, os seus esforços para impedir de entrar na boa terra. Aonde nós estamos agora? Nós estamos na entrada da Canaã celestial. E é por isso que Satanás, ele está agora com todas as suas armas e todas as suas forças. E é por isso que Cristo fala, também Ellen White cita, que nós não podemos mais ter um testemunho frouxo. E isso me deixou meu coração triste, porque ela fala assim, achamos no grande dia de expiação. Só para lembrar qual festa nós estamos agora? Na festa da expiação. Cristo agora está lá no lugar santíssimo, expiando. Então, olha o que ela falou. Achamos no grande dia da expiação, quando nossos pecados devem, pela confissão e arrependimento, ir de antemão ao juízo. Deus não aceita agora um testemunho frouxo, sem vigor. Meu querido, se nós somos chamados de depositários da lei de Deus, se nós temos uma missão, que é pregar a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica, é essa missão que Deus nos deu. Então, Deus não vai permitir mais que você tenha um testemunho frouxo. Deus está convidando você a sair do terreno encantado de Satanás. Nós vimos, né, da outra vez, que o que é um terreno encantado? É um terreno cheio de feitiçaria. Mas, Heloísa, o que vai sobrar? Vai sobrar nada. Não é para sobrar nada mesmo, não. Agora chegou o momento de você se agarrar com todas as forças nas escrituras, na oração, no estudo de profecia, no estudo da lição, da meditação. É esse o momento. Chegou o momento que nós temos que deixarmos todas as coisas do mundo para trás. Porque se você não abrir mão de todas essas coisas, certamente
você não vai ter o batismo do Espírito Santo. Você não vai conseguir compreender por que Satanás está fazendo tudo isso. Essa mensagem não termina aqui, mas nós vamos ter que encerrar por causa do tempo. Numa próxima oportunidade, eu vou continuar essa mensagem e mostrar para vocês por que Satanás está usando todos esses ataques para distrair o povo de Deus. Qual é o objetivo? O que Satanás quer alcançar com tudo isso? Porque Satanás, gente, ele não rasga a nota de 200, não rasga a nota de 100. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E numa próxima oportunidade, então, nós vamos continuar esse estudo e vamos entender qual é o objetivo de Satanás com todas essas armadilhas que ele tem trago para o povo de Deus, com todas essas distrações, aonde ele quer sequestrar a sua mente. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender que Deus está nos chamando a sair do terreno encantado de Satanás. Deus está nos convidando a pararmos de ter um testemunho frouxo. Nesse momento que nós já estamos na história, já não será mais aceito de mim e de você um testemunho frouxo. Satanás tem procurado gradualmente roubar o poder dessa mensagem, para que o povo não esteja preparado para subsistir no dia do Senhor. Mensagens Escolhidas, página 124. Então, é isso que Satanás está fazendo. Mas o bom de tudo isso é que Deus, ele quer reparar as nossas cisternas. Lá em Isaías 44, 3, 4, o povo, o primeiro verso que eu li aqui de Jeremias, dizia que 2 pecados que o povo de Deus cometeu. O primeiro foi abandonar a Deus. Além de abandonar a Deus, esse povo cometeu o pecado de construir cisternas rotas. Mas aqui no livro de Isaías 44, verso 3 e 4, fala: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e brotarão como a erva, como os salgueiros, junto ao ribeiro das águas. Meu querido irmão, se você voltar para Cristo, se você deixar, ele pode consertar a sua caixa d'água, a sua cisterna, que é o seu lóbulo frontal, que é a sua mente. E as bênçãos aqui que ele oferece não é só para você. Ele está oferecendo bênçãos sobre os seus descendentes, sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobrinho, primo, pai, mãe. Mas Jesus conta com você, para você deixar de ter um testemunho frouxo, para você sair do terreno encantado de Satanás, porque a sua vida, ela está falando, ela está pregando. A sua vida tem que condizer com aquilo que você crê. Não adianta só você crer, porque crer, até os demônios creem, mas a sua vida, ela tem que condizer com aquilo que você crê. As pessoas vão ter que enxergar em você um adorador. E um adorador, nos últimos dias, ele vai ter que escolher. Ellen White fala que nós vamos ter que fazer uma decisão consciente a quem nós vamos servir. Que você possa escolher hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos agora para os momentos das considerações. Vamos fazer 2 orações, um louvor, uma oração cantada. Eu queria convidar alguém aqui, algum dos nossos irmãos que podem orar conosco. Quem poderia orar? Eu posso orar? Claro, seja bem-vinda, Fátima. A Fátima vai fazer a primeira oração. Mais alguém?
para fazer a segunda oração? Eu posso orar, mas eu estou sempre orando, eu fico dando oportunidade para outras pessoas, né? Mas se não tiver ninguém, eu estou pronta para fazer oração. Amém, irmã Terezinha. Muito obrigada. A Aparecida também está aqui? Louvado seja o nosso Deus. Então, a Aparecida pode fazer. Vamos fazer o seguinte, então. Fátima faz a primeira, a Aparecida faz a segunda, e a irmã Terezinha faz a oração final. Pode ser? Beleza, pode ser. Amém. Então, vamos orar. Se não der para me fazer, porque a bateria descarregou, viu? Estou em cima da laje aqui. Então, vamos inverter. Aparecida ora primeiro e Fátima faz a segunda oração. Vamos orar então, oremos. Sejam bem-vindas. Amém. Senhor nosso Deus, nesse momento, Pai querido, nesse momento solene que nós estamos aqui diante da Tua presença, eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por essa mensagem maravilhosa, por esse despertamento que nós te suplicamos nessa manhã. Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocar em prática tudo que nós ouvimos aqui. Dai-nos força, meu Pai, para nós deixarmos de fazer aquilo que tem desagradado o Senhor, aquilo que tem causado risada no nosso inimigo, Pai. Por isso eu te peço nesse momento, Espírito Santo, visita os nossos lares, visita os nossos filhos e nos dê sabedoria, Senhor, como tirar os nossos filhos da frente dessas telas, dessa série. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque nós sabemos que tem vezes que as coisas é tão difícil, a coisa está tão enraizada, Senhor, que às vezes a gente começa a afrouxar e deixar de lado, mas nós seguimos um Deus que pode todas as coisas. Eu peço, Senhor, nesse momento, que toque na mente de cada adolescente, cada jovem e cada criança. E muito obrigado mais uma vez por essa mensagem. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, ó Pai, para te adorar, para te buscar, porque nós temos consciência de que não somos nada sem o Senhor. Deus maravilhoso e eterno, obrigada por estar nos dando essa oportunidade, Senhor, de contemplar a Tua palavra, os Teus conselhos, ó Pai, que são tão urgentes para a nossa vida, Senhor. Queremos te pedir que nos ajude, Pai, nos perdoe e nos auxilie, Senhor, nos mostrando onde estão as falhas, onde estão as brechas que temos deixado. Mas que o Senhor nos dê também, Senhor, sabedoria, que nos dê força, poder, para que possamos estar atentos, ó Pai, à obediência. Querido Deus, entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, os nossos filhos, as nossas atitudes. O Senhor sabe, Pai, que nós temos a visão muito limitada, por isso pedimos a Tua ajuda, que o Senhor nos mostre como falar, o que fazer, como agirmos, Senhor, porque muitas vezes, a maioria delas, ó Pai, nos sentimos totalmente sem forças, assim, sem saber o que fazer com os nossos filhos, com as pessoas a quem nós amamos, que queremos tanto, que também, ó Pai, sejam eternos como nós. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor derrame sobre nós a unção e o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacitando assim para a Sua maravilhosa obra. Estamos mesmo às portas da Canaã, por isso te pedimos, ó Pai, que nos dê a força do poder do Teu Espírito, que possamos, ó Pai, estarmos mesmo decididos a fazer aquilo que Te agrada. Por isso pedimos, ó Pai, unja-nos com Teu santo e poderoso Espírito, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a preparar para esse grande e maravilhoso dia.
que é a vinda do nosso Deus maravilhoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Colocamos nas tuas mãos o nosso dia. Obrigada por essa mensagem, Senhor, que vem de encontro com as nossas necessidades. Obrigada, Senhor, por usar a tua serva, Senhor, e trazer a mensagem realmente que o nosso coração precisa de ouvir, Senhor. Precisamos, ó Pai, de estarmos atentos a cada cilada do inimigo, Senhor. Precisamos que o Senhor nos dê a força, ó Pai, para resistirmos. Precisamos que o Senhor nos ajude a contemplar a sua obra, o seu amor, as suas intenções maravilhosas para a nossa vida. Obrigada, Senhor. Seja conosco no restante, no dia que está iniciando, nos conduzindo através do seu santo e maravilhoso Espírito. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Eu te amo, ó Deus, ergo meu louvor, minha alma vem te adorar, Senhor, aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém. 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 Louvado seja Deus por essas lindas orações. Muito obrigada, minhas irmãs. Agora chegou o momento das considerações, aquele momento que a gente pode abrir os nossos microfones para falar o que o Espírito Santo tocou no nosso coração através dessa mensagem. E também um testemunho, o que o Senhor colocou na nossa mente, no nosso coração. A irmã Miriam já está aqui com a mãozinha dela levantada. Louvado seja Deus. Seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia. Irmã Miriam, nós não estamos te ouvindo. Pode abrir seu áudio? Uai, bom dia, gente. Bom dia, querida. Apertei, mas não foi, não. Eu dizia que esqueci o fone ontem no trabalho, anteontem, então não pude participar, né? Que eu participo no ônibus, vindo para o trabalho. E aí eu sinto uma falta, e aí eu chego aqui, já escuto essa mensagem, assim, vinda diretamente do trono de Deus, né? Que a gente precisa mesmo. Eu sei que na minha casa precisa mesmo, e o que a irmã falou aí na oração, a gente às vezes não sabe o que fazer. Meu filho já tem 27 anos, como, né? Mas a palavra de Deus também diz, no Espírito de Profecia, que enquanto os filhos estão embaixo do nosso teto, eles seguem as regras dos pais, tá? E se os pais dizem assim, diz o Senhor, Testemunho Seleto, volume 1, eu não sei a página, mas tem um capítulo que fala muito sobre isso e eu preciso botar isso em prática. A irmã estava falando, a Heloísa estava falando, e eu lembrando, eu fui levar uma mensagem numa igreja, num determinado dia, uma igreja grande, a igreja central, e a irmã se irou tanto, eu falando que o propósito de Deus não é que as mulheres trabalhem, né? É que as mulheres cuidem dos filhos, a educação dos filhos, que a orientação diz que a gente não devia deixar até os 7 anos nem com as avós. A irmã ficou irada, levantou na nave da igreja para poder questionar, nem a mim, né? Ela estava questionando a Deus, porque você está falando assim, diz o Senhor, você está mostrando o que Deus está falando, e a pessoa está ali confrontando você, está achando que está te afrontando, mas está afrontando diretamente a Deus. E ela ficou irada, porque ela falou, eu falei com a minha filha, aconselho minha filha a estudar, vai estudar, porque você não sabe o casamento, como é que vai ser, se vai dar certo ou não. Quer dizer, irmãos, a gente está numa fase, o povo está numa fase que o povo de Deus, não é o povo do mundo, casa e se não der certo, eu tenho essa opção, né? Eu tenho essa opção aqui, a opção B, o plano B. Deus tenha misericórdia de nós e nos dê sabedoria para poder orientar nossos filhos no assim diz o Senhor.
Eu não tive esse conhecimento, né, a tempo, de conhecer o Evangelho eterno a tempo, mas foi a tempo, porque, graças a Deus, estamos vivos, né? Mas não assim quando meus filhos ainda eram pequenos, bem pequenos ainda, para eu poder colocar muita coisa boa na mente deles. Mas eu louvo a Deus e vamos orar uns pelos outros, né, irmãos? Porque do mesmo jeito que eu tenho problemas, com certeza outros também têm, para colocar muita coisa que precisa ser colocada em prática. Na minha casa a gente não vê televisão, eu nem tenho televisão, mas a gente tem acesso a muita coisa que não deveria, nossos olhos, né, não deveriam estar contemplando. Essa é a minha consideração. E maravilhoso, assim, fiquei emocionada ver a irmã Aparecida na laje. Acho que ela mora em Minas, está frio. Deus abençoe. Amém, Deus seja louvado. É isso mesmo. Eu também estou aqui feliz de ver a Aparecida aqui de novo. E a gente vai fazendo os nossos esforços, os nossos sacrifícios, né? Porque a palavra de Deus fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo para ser como sacrifício vivo para o nosso Deus, né? Então, não há salvação sem sacrifício, né? Eu queria só fazer um comentário aqui. Aparecida, já vou te dar a palavra, minha querida, só um minutinho. Eu queria só fazer um comentário aqui, que é o seguinte: a Silvia Martins falou aqui na sala uma frase que me marcou muito, que a verdadeira educação é para a eternidade, não é só para os nossos filhos pequenos, né? E isso me encorajou, porque eu tenho uma filha de 10 anos, e eu já estava achando, porque até os 6 anos, né, que a personalidade da criança é formada e depois começa a ficar mais difícil, é lógico. Se a gente entender essas verdades, quanto filhos pequenos, e a gente começar a trabalhar com eles, quanto mais cedo, melhor resultado, mais rápido, é bom, mas nós não devemos desistir dos nossos filhos casados, nossos filhos adultos, né, os nossos filhos que já estão na vida deles, porque a oração de uma mãe tem muito poder, a oração de um pai tem muito poder, e o testemunho, a palavra de Deus diz que uma mulher santificada santifica o seu lar. Né? Então, um homem também, um homem santificado santifica uma igreja inteira. A palavra de Deus fala isso, não é só o nosso lar, é uma igreja inteira. Né? Então, quando Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, né, ele falou com Ló, né, se tiver um justo sequer ali, né, eu salvo a cidade. Então, nós não devemos desistir dos nossos filhos. A gente tem o grupo do poder das mães que oram, e nós estamos ali constantemente, a Jeane em especial, né, que cuida desse grupo mais de perto, constantemente recebendo pedidos de oração de mães aflitas que já acham que não podem mais, os filhos não têm mais salvação, e nós estamos constantemente orando, não só pelos nossos filhos, mas por nós, mães, para que Deus nos encoraje, né, a continuar lutando pela verdadeira educação, né? Principalmente os filhos que ainda estão dentro da nossa casa, viu, irmã Mira? Há muita solução ainda para o seu filho, a sua casa será um lar de bênçãos, né? Deus te dará a vitória em nome de Jesus, porque você está lutando por isso. Né? E uma outra coisa que eu queria dizer é que, sim, irmã Heloísa, esses brinquedos de apertar essas bolinhas, tudo colorido, várias cores do arco-íris, que já mudaram as cores do arco-íris, né? Agora são tons pastéis, mas o arco-íris é reconhecido porque está lá aquela gama de cores, e eu nunca tinha pensado, amiga, que esse recado do inimigo é para dizer, olha, nós não queremos esse reino, nós temos o nosso próprio reino. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus. É um arco porque a gente só vê a metade do círculo inteiro, que é a nossa parte, quer dizer, que é a parte de Deus, né? É a promessa. A outra metade do círculo é a nossa parte, que é a parte que nós temos que aceitar, acreditar e aceitar essa aliança e obedecer. Era isso que eu queria dizer, obedecer. Então, a gente vê Satanás roubando aquilo que Deus criou e fazendo uma contrafação
para incutir na mente, não só das crianças, mas dos adultos também, né, que a aliança pode ser com ele, né? Então nós temos que entender isso. O arco-íris é algo que a gente vê e nos traz uma certa alegria, uma esperança, né? E ele colocou o arco-íris no unicórnio, ele colocou o arco-íris na bandeira gay. O arco-íris hoje é símbolo da falta do sexo, né? Pode ser qualquer coisa que você quiser. E o problema é o seguinte, é o que nós queremos. Porque a gente pode cair na tentação da presunção. A Heloísa foi listando aqui uma série de divertimentos que nos tiram da presença de Deus. Inclusive, nessa lista está o louvor dentro da nossa igreja, que se utiliza de instrumentos que não tem no céu, que não são agradáveis ao ouvido dos anjos e do nosso Deus. E isso é outra contrafação do inimigo para tirar a atenção dos escolhidos, né? Mas a gente cai nessa presunção de dizer assim, não, minha casa não tem televisão, eu não tenho redes sociais, eu não uso essas coisas, eu não vou ao cinema, eu não ando com roupas que a moda dita, roupas rasgadas, não é? Mas eu como e bebo o que eu gosto. A comida e a bebida que entra na minha casa é o que eu gosto de comer, não é o que Deus me pede para comer, né? Então, meus irmãos, não se enganem, achando que a gente está fora desse mundo porque a gente não faz a maior parte das coisas que o mundo faz, não é? Porque o inimigo não vai deixar barato. A palavra de Deus fala que ele não quer enganar os ímpios, ele quer enganar os escolhidos, eles vão atrás de nós que estamos procurando andar nos caminhos da verdade, né? Porque ele dá tudo na nossa mão prontinho, a comida prontinha. Nós não temos que ter trabalho, muitas vezes é pegar, esquentar, jogar ali na panela e já está feito. Porque a comida que agrada a Deus é uma comida que a gente tem que ter trabalho para fazer, né? Porque ela não vem pronta para nós. Muitas vezes temos que plantar, colher, não é? Fazer na nossa panela gostosa, e a gente não sabe. Infelizmente, nós estudamos nas escolas jesuítas, nós não sabemos, o inimigo se encarregou de tirar da nossa mente, a Belinha falou isso aqui, a César também já falou, e eu nunca me esqueci disso. O inimigo se encarregou de tirar da nossa mente o verdadeiro caráter de Deus, e agora nós estamos fazendo o caminho de volta. Nós estamos aqui nessa sala para conhecer o caráter verdadeiro do nosso Pai. E uma vez que a gente conhece, a gente vai trilhar o caminho de volta, nós vamos começar a obedecer e abandonar todos aqueles pecados, os que a gente já conhecia, os que a gente ainda não conhecia e aqueles que Deus ainda vai revelar, porque a luz é progressiva. A cada dia eu tenho visto Deus vindo com a mensagem. Quantas vezes nós já ouvimos uma mensagem igual a de hoje, né, de que a gente deve abandonar as coisas do mundo, mas a cada vez acrescenta um pouco mais, a cada vez Deus vai colocando mais luz para nós, e assim, a mensagem ela é também cumulativa, não é? Com o que a gente já ouviu ali atrás, a gente vê, a Miriam aqui citou, a Aparecida citou, né? A gente vê as pessoas lembrando, trazendo, o Espírito Santo vai trazendo à nossa memória tudo que a gente já aprendeu para fazer aqui a ligação com o assunto que a gente voltou a falar, né? E muitas vezes Deus repete a mensagem, quando Deus repete uma coisa, presta atenção, né? Porque Ele está querendo chamar a nossa atenção. Então, louvado e exaltado seja nosso Deus, Heloísa, por essa mensagem, e eu agradeço muito a Deus por estarmos aqui todas as manhãs. Aparecida, minha querida, seja bem-vinda, pode abrir o seu áudio. Amém, que Deus seja louvado. Agora eu estou dentro do quarto aqui da minha construção, está em cima. Ela resolveu pegar aqui no quarto. Amém. Mas eu estou muito feliz, né, porque foi um despertamento mesmo do Espírito Santo de Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu não vou deixar ser vencida pelo frio, eu vou enrolar no cobertor e vou subir. O irmão, mas foi uma coisa maravilhosa, porque eu fui vendo assim o sol nascendo, e essa mensagem da irmã foi algo assim que eu precisava mesmo de ouvir, porque essa semana eu olhando para a Gabriela, assistindo a série, gente, mas eles ficam mais de hora
E eu falei, e eu chamava ela para vir fazer alguma coisa, ela vinha correndo, sambava aquilo e voltava. O que você está vendo, Gabriela? Amanhã é uma série. E aquele trem, sabe? Que eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É uma coisa que prende, né? Mas Deus tem aí nos dado força. E outra coisa também que me chamou muita atenção foi aí que você falou, Iaponira, a respeito da educação. Aqui em casa tem um pedreiro que até hoje eu consegui discernir, porque que sempre eu olho para ele, ele é um pedreiro, são dois, eles são especiais, é de uma educação, não são da nossa igreja. E eu fico olhando para ele e falando assim, meu Deus, que mãe foi essa que educou esses rapazes? São casados, mas é de uma educação. Sabe, quando você sente aquela essência, porque quando eu vejo eles, eu vejo a mãe deles, sabe? Eu falo assim, meu Deus, mas que educação! E eu creio que essa educação que ele teve, pode não ter esse ensinamento que nós temos, mas você vê, né, como que ele nos trata, e é com todo mundo fala desses rapazes. São pessoas educadas, uma educação assim diferente, não é aquela coisa automática, sabe? É uma coisa assim que está entranhado na mente deles, aquela coisa que pegou ali desde pequeno. Então, é essa educação que me chamou muita atenção, que é a educação que nós damos para os nossos filhos hoje, é para a eternidade, né? Às vezes a gente esquece muito que nós vamos viver no lar com um ser educado, que é Cristo, que foi educado pela mãe dele aqui na terra. E eu tenho certeza que aquela educação que ela deu para ele levou também para a eternidade, apesar que ele é eterno. Mas muita coisa eu creio que ele levou, né? Às vezes as pessoas, mas ele é Deus. Ele é Deus, mas ele aprendeu de criança aqui muitas coisas. E eu agradeço muito a Deus pelas suas orações, né? Pela meditação de hoje, foi muito boa. Amanhã eu estarei aqui de novo, vou arrumar meu cantinho aqui na laje, e que Deus continue, né, abençoando aí a nossa sala. Estou muito feliz de estar aqui hoje, e que vocês continuem orando por mim, tá? Pela Gabriele, porque está uma dificuldade para ir para a igreja, cada vez que ela vai, aí chega um da igreja e comenta alguma coisa. Aí ela fala assim, não vou mais não, mamãe. Então, vocês orem por ela, para que ela possa firmar, continuar firme. Amém? Essa é a minha consideração. Muito boa mensagem. Eu gostaria de saber qual é o volume do livro que é Mensagem Escolhida, que eu já vi essa parte. Eu tenho o número 1, mas ela falou algo aí que eu não sei se está nesse 1. Muito obrigada. Essa é a minha consideração. Saudade da irmã. Obrigada. Amém. Todo mundo. Oh, amém. Nós também temos saudade de você, minha querida. Você está sempre aqui participando conosco, trazendo seus testemunhos. Louvado seja o nosso Deus, viu? Muito obrigada aí pela sua participação. Eu estou muito feliz, porque Deus é o dono de todas as coisas, não é? Ele conserta celular, ele aumenta o sinal de internet, ele faz tudo, mas quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente pede, porque se ele dá tudo de graça na nossa mão, o inimigo vai dizer, olha, mas também ela é fácil, ela está lá porque você dá tudo para ela, igual ele fez com Jó, não é? Mas então, quando a gente clama, quando a gente ora, quando a gente suplica, né? E os irmãos orando por nós, porque a oração intercessória tem muito poder, Deus age na nossa vida. A oração abre os celeiros do céu para serem derramadas bênçãos aqui na terra, né? Deus seja louvado, viu? Muito obrigada pelo seu testemunho aí também. Amém. E Nós essa é estamos a aqui. parte, Iaponira. Pode Essa falar. é a parte, aquela parte que a gente não vê do arco-íris, né? Aquela parte de cima é a promessa de Deus. Aquela Sim, invisível é o que nós temos que fazer, a parte que ele deixou. Não, essa aqui é para você fazer. Você levanta da sua cama e vai lá para cima, enrola no cobertor, né? exatamente, exatamente. É o sacrifício do corpo, né? Para ser o tempo vivo do Espírito Santo. É a mesma coisa com o que eu como, é a mesma coisa com o que eu bebo. Eu estava falando isso porque o que Deus quer de nós, né? O que na verdade Ele precisa de nós é o sacrifício do nosso eu. Ninguém vai para o céu sem sacrifício. Ai, mas para mim é muito ruim
beber chá, é muito ruim ficar só comendo planta. Mas Deus quer de nós a obediência, né? Porque a Belinha falou, Deus criou o nosso corpo exclusivamente para abrigar a nossa mente. Então, Ele quer que a gente adore com a mente e obedeça com o corpo. Aí vem Satanás e inverte toda a lógica da criação de Deus. Ele vem e faz a gente adorar com o corpo para obedecer com a mente. Obedecer a quem? A Ele. Não é? A Ele, porque se eu estou adorando com o corpo, eu vou obedecer com a mente ao quê? Ao que Ele tá me fazendo adorar. A adoração é que é o nosso foco, né? Porque a palavra de Deus fala que existe a verdadeira adoração e a falsa adoração, né? Esse foi o nosso estudo da santificação aqui, que foi maravilhoso, e que nós precisamos compreender isso, que quando a gente começa a compreender, a gente muda completamente a nossa vida, né? Isso foi um divisor de águas para mim. Eu vou dizer, irmãos, que eu estou vivendo isso na minha vida de uma forma muito intensa, porque eu decidi fazer um tratamento natural, né, para algumas doenças que eu tenho, asma, apneia, enfim, e eu fui procurar, né, uma ajuda naturopata para poder fazer esse tratamento, e eu comecei, já tem 3 semanas, e eu estou há 3 semanas a primeira semana foi só melancia, a segunda semana foi só sumo, todos os horários de alimentar corretamente, 8 da manhã, meio-dia, às 4 da tarde, às 20 horas. Eu fiquei 7 dias comendo só melancia, mais nada, e água. Na segunda semana, os sucos, né, que são específicos para cada horário, e essa semana eu voltei na melancia porque eu tive assim uma crise de ansiedade e eu voltei para a melancia com o sumo de amora. Então, eu estou percebendo como que eu já mudei o meu comportamento, a minha mente. Eu estou muito bem, eu estou me sentindo muito melhor, não passo fome, né? É porque as pessoas me perguntam, mas você não fica com fome? Não, fome não. Eu sinto, sim, claro, desejo, vontade de comer certas coisas que eu gostava, né? Mas fome, falar assim, nossa, estou morrendo de fome, não. E eu vejo já a mudança no meu comportamento, em especial com a minha filha, que está perto de mim o tempo todo, né? E antes eu não tinha muita paciência com ela, porque ela é especialista em fazer hora e fazer eu perder a paciência. E antes eu gritava com ela, eu falava alto com ela, falei, só gritando que ela vai me atender. E depois, hoje, simplesmente eu falo com ela com calma, eu não grito mais, a minha paciência, eu falei, Senhor, me dê os frutos do Espírito, a paciência é um deles, então eu estou tendo paciência com ela e ela também está mudando o comportamento dela comigo, exclusivamente porque eu mudei com ela, né? E eu só consegui fazer isso depois desse tratamento. E eu não percebi que isso ia me ajudar nessa parte também, que era uma parte difícil que eu estava enfrentando na minha vida, né? E agora que eu vejo, porque antes a minha alimentação era muito recheada de açúcar, de doce, né? Eu gostava muito dos doces, embora eu não como açúcar em si, né? Mas bolo, coisas que têm açúcar, né? Então, eu vejo como que a limpeza do nosso corpo, né? Afeta muito a nossa mente. Eu estou aqui falando por mim, sabe? Pelo meu testemunho. Mas Deus seja louvado por isso e eu vou seguir em frente, né? Eu já senti uma melhora muito grande, né? Na asma, não tive mais crises e também na apneia, no sono, tenho dormido melhor, não tenho acordado com muito cansaço mais, né? Tenho acordado melhor, para a honra e glória do nosso Deus, e Deus é tão bom, mas tão bom, que estou arrumando não só a minha saúde, mas as outras áreas da minha vida também. Então, mais alguém gostaria de falar? A irmã Miriam ainda está com a mãozinha levantada, talvez ela tenha esquecido de abaixar, mas se quiser falar, ainda temos no tempo. Eu esqueci, perdão. Ok, minha amiga. Mais alguém gostaria de falar? Iapo, eu só Sim. gostaria de complementar o seguinte.
nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Então, é muito importante a gente contemplar aquilo que Cristo contemplava, a gente pensar naquilo que Cristo pensava, né? Então, é por isso que nós temos essa necessidade, né, de passar por uma transformação daquilo que a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos sentidos, né, eles estão contemplando. Então, que Deus nos abençoe a gente a contemplar, né, somente aquilo que Cristo contemplava. Então, quando a gente tiver que perguntar, será que Cristo ouviria essa música? Será que Cristo entraria nesse lugar que eu estou entrando? Cristo assistiria isso que eu estou assistindo? Então, quando a gente faz essa pergunta, né, a gente para de comer, de beber, de vestir, né? E cada dia nós vamos sendo transformados. E vamos lembrar, irmãos, que a transformação ela é diária. Ninguém acorda com uma varinha mágica transformada. Então, cada dia que nós vamos mudando os nossos interesses, os nossos gostos, a gente vai perdendo o gosto por aquilo que não é de Cristo. Então, para perder o gosto, tem que ser diariamente. Mas, para isso, eu tenho que sair do terreno encantado de Satanás. E isso é urgente, que a gente saia de lá para que a gente pare de ter um testemunho frouxo, né? Então, olha como mudar uma alimentação muda uma pessoa, né? A Iapa passou a ser mais calma, mais tranquila, e Deus vai fazer muito mais obras, né? Quando nós nos colocamos nas mãos dele. Amém, amém, amiga. É isso mesmo. Louvado seja Deus. A irmã Ana Maria que levantou a mãozinha, e eu vou. Bem-vinda, Ana Maria. Seja muito bem-vinda, muito bom dia. Depois que a senhora fizer as considerações, a senhora pode orar para nós, para a gente encerrar o nosso culto? Tá bom, irmão. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando entre nós. Eu não peguei o primeiro, porque a primeira parte que Heloísa estava falando, porque eu estava orando. Aqui está um barulho estranho, que misericórdia, a gente tem que ter horário para poder buscar a presença de Deus. E o barulho estava demais, eu disse assim, eu vou ter que clamar. Levantei cedo e comecei clamando. Quando eu entrei na sala, ela já estava fazendo a mensagem, mas deu para mim pegar muita coisa. E é bom a gente estar realmente alerta. Ela estava falando sobre a alimentação, ela estava falando sobre vestuário, a maneira como o inimigo engana a nossa vida, a nossa visão e etc. E uma das coisas que ela leu foi: em tudo que comamos ou bebamos, lá no Coríntios, tudo devemos dar para a honra e glória de Deus. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e sempre tem me chamado a atenção, é Filipenses 4, versículo 8. Mas para a gente, no meu ponto de vista, para eu entender esse versículo 8, eu tenho que ir para o versículo 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O 6, ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas que nós devemos, diante de Deus, apresentar as nossas petições através de oração, súplica de ação de graça. Aí eu vou me encontrar nesse quadro, aonde realmente eu tenho que fixar a minha mente e o meu coração nas qualidades que tem no versículo 8, que é de Cristo. E isso me chamou muito a atenção, porque para a gente, como ela falou, para a gente sair do terreno de Satanás, a gente precisa buscar do Espírito Santo a negatividade daquilo que agrada o nosso paladar, o nosso gosto. E tudo que a gente tenta desagradar a ele, ele levanta pessoas da nossa família, da nossa casa, nossos amigos, para dizer coisas negativas, que vem assim, chamar a nossa atenção para poder a gente abandonar. Mas quando a gente está com nossos olhos fixos na pessoa de Jesus,
nos alegrando nele, porque ele está mudando a nossa vida, os nossos hábitos, aí é onde a gente forma esse caráter. Paulo diz, irmão, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é respeitável, em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se algum louvor há, é nisso que deveis ocupar o vosso pensamento. Então, essas qualidades é de Cristo. Nós estamos nos preparando, através da sala, através da mensagem particular, para morar com Jesus. Então, para a gente morar com Jesus, nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos ajude a negar tudo que agrada a Satanás. Então, ele veio disturpando a nossa mesa, trazendo coisas que envenenam a mente, que é o açúcar. Ele também vem trazendo coisas gordurosas que acaba atacando o nosso fígado, trazendo gordura, e assim sucessivamente. Então, tudo o que Heloísa trouxe para nós hoje a respeito das ciladas do maligno é um alerta para a gente realmente estar nos policiando. E quando nós começamos a orar pelo sentido da nossa alma, realmente, Iapo, Deus começa a mudar. Você disse que não come açúcar, mas você estava comendo coisa que tinha açúcar e estava envenenando sua mente, a ponto de lhe deixar irritada. E é isso aí que ele trabalha, silenciosamente, para poder a gente não perceber que estamos fazendo a vontade dele. Mas louvado seja o nome do Senhor, que temos um Deus que zela pela sua igreja individual, na qual ele está se preocupando em abrir os nossos olhos e dizer, filha, você está errando aqui, seja sensível, não seja arrogante, você está errando ali. E quando nós permitimos o Espírito Santo a nos mostrar onde nós estamos errando para nos consertar, é gostoso demais. É igual aquele vaso que Deus disse assim, ó, Jeremias, desce a casa do oleiro e veja lá o que ele está fazendo. Mas o vaso se quebra. Irmão, quando nós pedimos ao Senhor, eu digo por experiência, quando eu li essa mensagem, eu entrei nessa mensagem, fechei meus olhos e comecei orando. E disse, Senhor, me muda, quebra-me, Senhor, por favor, aonde estou fazendo coisas contrárias à tua vontade, começa a me quebrar. Eu estou permitindo o Senhor me quebrar para poder eu ser diferente naquilo que não te apraz. Oi, irmã, vou dizer uma coisa para vocês. Quando Deus começou realmente me quebrando, eu gritava, parecendo que eu estava com dor de parto. É dores horríveis que a gente sente, porque são coisas que a gente está apegados, como a planta é pegada à raiz, que a gente não quer abrir mão, a gente não quer tirar da nossa vida. Mas ele diz, é necessário, você tem que deixar isso. E aí eu comecei gritando, eu disse, Senhor, está doendo, mas eu preciso me libertar disso. E quando ele começa tirando aquelas raízes que são bem arraigadas, daquilo que a gente não pode deixar, não quer deixar porque acha que é gostoso, que é bom, que é perfeito, dói. Dói muito. Então, essa mensagem que a Heloísa trouxe agora de manhã é uma maneira de Deus estar nos arrancando as raízes que a gente não quer abrir mão, tirar da nossa vida, mas ele está dizendo para nós, filhos, para vocês entrarem no meu reino de verdade, vocês precisam deixar eu tirar isso de vocês, para vocês experimentar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável, que faz a minha vontade. Então, eu louvo a Deus, porque o pouco que eu pude pegar foi o suficiente para entender toda a mensagem que ela já trouxe lá na frente, que realmente, irmão, o inimigo ele tem muitas cartadas para poder nos tirar do céu. Mas isso só vai acontecer se eu não for obediente aos reclames do Espírito e não permitir que ele venha fazer mudança na minha vida. Deus tem feito muita mudança na minha vida, porque eu tenho dito, Senhor, eu não quero ficar aqui. Esse mundo já não me interessa mais. Eu quero ser um exemplo para a minha família. Eu quero que o mundo me veja a tua imagem. Então, me ajuda a testemunhar. Tira tudo. Quando eu entrei na sala do oleiro, eu disse a Deus, tira tudo. Me ajuda a renunciar tudo que impede eu entrar no céu. E eu tenho visto Deus fazendo isso. E as pessoas que olham para nós, na hora que a gente está alimentando, ele diz assim, vocês são estranhos.
Eu não sei por que vocês não comem isso, isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso é coisa da igreja de vocês. Mas a gente tem a ousadia na palavra de mostrar para ele que não é dilema do pastor, não, é de Deus. Deus está dizendo que eu tenho que deixar de comer carne de porco quando eles comem de amarrotar. Deus diz que não é para eu vestir as roupas que o mundo veste, porque eu sou do reino celestial. As pessoas olham para a minha veste e dizem assim, por que você não faz esse toque aqui? Por que você não veste tal roupa assim? Eu digo, não, porque não agrada o Espírito Santo. Eu tenho que fazer a vontade dele, não é a sua. Com modo, com a educação. Eu tenho que trazer a memória dele que nós estamos num terreno perigoso, querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, irmão, eu louvo a Deus, Eloísa, pela tua vida, porque o Espírito Santo trouxe agora de manhã a mensagem adequada para nós como igreja de Jesus que está se preparando para entrar no seu reino. Então, irmão, essa é a minha participação e eu louvo o Senhor, porque a igreja de Deus está realmente sendo balanceada para acordar, porque os tempos são maus, a maldade está se intensificando, as trevas estão cobrindo a terra com toda a força, e as trevas espirituais, e nós precisamos dar lugar realmente a esse ser sublime, uma pessoa, Espírito Santo, a fazer a modelagem que ele necessita em nós, para que possamos ser vasos, para ele usar da maneira certa, no tempo certo, e na hora certa para as pessoas certas. Essa é a minha participação na sala hoje para a glória de Jesus. E nós vamos orar. Se quiser alguma coisa Amém. falar. Amém. Obrigada, irmã Ana Maria. A César costuma dizer aqui que Deus usa o que ele tem nas mãos, né? E ele quer se manifestar através de nós. E ela disse: a nossa roupa prega, o que a gente faz prega. Nós somos o evangelho vivo de Cristo, né? E qual é o caráter de Cristo, então, que nós estamos mostrando para as pessoas, né? Qual é o Jesus que nós estamos mostrando para o mundo, né? Quem conhece os testemunhos da SESI, um deles ela conta, né, como foi que ela ganhou a Serra do Cipó, e ela disse que a coisa estava tão tensa e as mulheres não queriam fazer a escritura do, da propriedade, né? E de repente a mulher olhou para a roupa dela, que ela tinha perguntado a Deus: Senhor, qual roupa que eu vou vestir? Ela escolheu uma e Deus disse: não é essa aqui. Ó. Ela disse: nossa, mas eu vou para uma escritura, eu vou usar isso. E ela obedeceu e colocou aquela roupa. E de repente, lá no meio da escritura, aquela tensão toda, a mulher olhou para a roupa dela e disse: nossa, que roupa bonita que você está usando, que roupa interessante, você me fez lembrar aqui de uma coisa. E elas começaram a conversar, e o Espírito Santo agiu ali, e a mulher cedeu e resolveu fazer a escritura do jeito que estava sendo proposto pelos advogados, para a honra e glória do nosso Deus, né? Então, a nossa roupa prega, assim, o que a gente faz prega. A irmã Ana Maria deu esse lindo testemunho aqui, e nós devemos seguir em frente para servir ao nosso Deus do jeito que Ele quer, e não do jeito que a gente acha que a gente está agradando a Deus. Nós temos que ser Abéis, e não Caíns, né? A gente tem que obedecer e procurar sempre saber qual é a santa e boa vontade de Deus. Obrigada, irmã Ana Maria. Olha, eu tinha pedido à irmã Terezinha para orar no final, então nós vamos ter 2 orações. A Ana Maria faz a primeira, a irmã Terezinha faz a segunda, e o irmão Valmir, para a honra e glória de Deus, vai cantar no final. Oremos então. Amém. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, exaltado e glorificado é sempre o teu nome em nossas vidas. Pai querido, o mundo inteiro está gemendo pela luz gloriosa do teu Espírito. Quantos movimentos, Senhor, nós temos visto espalhado pelo mundo, buscando o batismo diário do Espírito Santo. Mas nem todos, Pai, nem todos estão realmente buscando esse poder de abominar aquilo que não te apraz. Senhor, a nossa mesa representa a mesa dos pães asmos. E é ali que o Senhor coloca o melhor alimento para nós, quando permitimos o teu Espírito direcionar a nossa mente para melhor nos alimentar. Nesse momento, Pai, nós aprendemos muitas coisas. E estou muito feliz, Espírito Santo,
porque o Senhor me permitiu voltar a essa sala de uma maneira totalmente sedenta e faminta da tua palavra, do conhecimento e principalmente aprender mais de ti, que é manso e humilde coração, onde eu estou encontrando paz e descanso para a minha alma. Mas também, Senhor, louvado seja o teu nome, eu estou assim, ao mesmo tempo triste, porque nós temos ouvido, temos aprendido e nos sentimos tristes porque o Senhor já tem falado há muito tempo, mas o nosso coração ainda não estava devidamente preparado para entender os teus propósitos de salvação como estamos entendendo agora. A urgência é já, Senhor. O Senhor tem urgência de preparar um povo escolhido, peculiar, aonde o Senhor é o cabeça, o meio e o fim. Por favor, meu Pai, usa-nos como um instrumento teu para confundir as obras de Satanás na vida das pessoas que nos cercam. Ajuda-nos a ser luz por onde quer que andarmos. Que as nossas vestes realmente venham pregar o Senhor. Que a nossa alimentação seja para despertar o paladar de outros para andar na presença do Senhor. Tudo que viemos fazer, como está escrito, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façamos para honrar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pai, entrego a nossa vida, que essa sala de consagração realmente seja totalmente tua, cada pessoa, cada igreja individual, cada pastor, cada amigo que faz presente nessa sala hoje, seja o santuário do Espírito Santo para pregar o evangelho eterno a todos os lugares, a toda criatura. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pois o Senhor sabe da nossa necessidade, também sabe das nossas limitações. Permaneça conosco. Vou fazer para o Senhor Jesus o mesmo pedido daqueles 2 discípulos de Emaús. Fica conosco. Passa um tempo maior conosco. Nos ensina a andar na tua escola, para que assim possamos ser cristãos melhor e a tua glória venha manifestar sobre todos que nos cercam. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus grandioso e tremendo, grande eu sou entre nós. Essa é a minha oração hoje, em meio a tanta confusão, em tanto barulho estranho. Nós te louvamos porque estamos no melhor lugar do mundo, que é na escola de Jesus. Obrigada. Fica conosco, dirige o nosso dia. Permanece conosco, Espírito Santo, direcionando os nossos caminhos, as nossas decisões para o dia de hoje. Essa é a minha humilde oração, diante do trono do nosso Pai, diante de Jesus Cristo, nosso advogado, e na presença do Espírito Santo, que nos direcionará nesse dia, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Oramos. Amém. Que assim seja. Amém. Amém. Eterno Deus e maravilhoso Pai, ainda na tua presença, Pai, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez por estarmos com vida nesta manhã e termos entrado nesta sala, onde o Senhor tem falado grandiosamente com todos nós, onde nós temos sentido a presença do teu Santo Espírito. Oh Deus, muito, muito obrigada. Pai querido, Pai amado, eu quero clamar ao Senhor. Toma, Pai, cada filho e filha do Senhor que esteve nesta sala, que estão nessa sala, e aqueles que já tiverem que sair. Eu peço, Senhor, visita cada um, derrama sobre cada um de nós o teu Espírito Santo, e dai-nos hoje, ó Deus, o batismo do Espírito Santo, dai-nos hoje um dia na tua presença, um dia de íntima comunhão com o Senhor. Muito obrigada, Pai, pelas mensagens, pelas advertências, pelos conselhos que o Senhor tem enviado até nós através de mensageiros e mensageiras nesta sala. Muito obrigada, meu Pai. Eu agradeço imensamente, Senhor, por fazer parte do teu povo. Muito obrigada pelo chamado. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, toma cada lar representado. Quero apresentar diante do Senhor o filho da irmã Nice, da qual nós estamos orando por ele. Eu clamo, Senhor, ser Pai com aquele jovem, toma em tuas mãos, toma o controle da vida dele em tuas mãos e age na vida dele conforme o teu propósito, conforme a tua vontade, manifesta o teu poder na vida dele, manifesta o teu poder, Pai, na vida de cada um dos nossos filhos, Pai, que aqui nesta sala tem mães e pais, que estamos clamando, suplicando
buscando o Senhor por libertação, por salvação, por conversão, por transformação dos nossos filhos. Sonda cada coração de cada filho e filha do Senhor aqui nessa sala, nesta manhã, e abençoa a nossa família, abençoa os nossos filhos. Nós te imploramos, te agradecemos por tudo, Paizinho eterno, em nome de Jesus. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Provérbios 30, verso 5. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Amém. Amém. Deus seja louvado. Desde o primeiro louvor da manhã, cantado pela irmã Marley, até o último louvor pelo irmão Valmir, Deus nos conduziu nessa manhã. Eu desejo a todos um bom dia, que Deus permaneça conosco, que nós possamos andar meditando na palavra de Deus e
pela guia do Espírito Santo. E eu desejo que amanhã nós todos estejamos novamente aqui reunidos em nome de Jesus, para buscar a sua face, às 5 horas da manhã do Brasil e às 9 horas da manhã daqui de Portugal e também da Inglaterra. Um beijo para todos e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.